Fala, minha galera que acompanha o professor Alan Vinícius no Spotify. Fala, minha galera do YouTube. Podcast Prof. Alan Vinícius. Podcast 100% focado em aumento de produtividade e em aumento de performance nos estudos para concursos públicos. Efetivamente, se você está se dedicando a uma aprovação, é fundamental que você tenha dicas que possam alavancar a sua produtividade, ou seja, a qualidade da sua produção, assim como que possam possibilitar que você acerte mais questões nas provas de concursos públicos que você realizará. Antes de adentrarmos na temática de hoje, temática extremamente importante, vamos falar sobre a análise dos seus avanços dos estudos. É fundamental a comemoração de cada conquista. Mas antes de adentrarmos neste ponto, é fundamental que, se você está no Spotify, você já siga o podcast do professor Alan e ative as notificações. Lembre-se que todo santo dia, às 6h06 da manhã, nós temos um episódio novo, perfeito? Se você está no YouTube, já segue o canal do professor Alan, ativa as notificações, assim é fundamental para que você, de fato, possa ter acesso aos melhores materiais, dentre eles o podcast, que também todo santo dia vai ao ar às 6h06. Combinado? Fechado? Bacana. Hoje vamos falar sobre a análise dos seus avanços no cenário de concursos públicos. E aí é que surge um ponto fundamental. Quando chega ao final de uma semana, você analisa os seus resultados? É uma pergunta crucial para que você possa enxergar os seus avanços. É muito comum que nós, enquanto seres humanos, apenas tenhamos um hábito de pedir. Como assim de pedir, professor? De pedir ao universo, de pedir à espiritualidade, depende aí efetivamente de como a sua mente se desenvolve, de como efetivamente você encara, ou seja, a sua visão de mundo, como é que você cria o mundo para você. É sempre solicitar ou estar insatisfeito com a sua condição. Eu não consegui desenvolver a atividade que eu gostaria de desenvolver. Eu ainda não consegui adquirir aquele bem que eu gostaria de adquirir. Eu ainda não fiz aquela viagem que eu gostaria de ter feito. É sempre o não conseguiu. Só que aqui o exercício de hoje é você exatamente fazer o contrário. É você analisar o que é que você conseguiu. Então, hoje, o objetivo não é saber o que você não estudou ao longo desta semana. O objetivo de hoje é você entender e enxergar o que é que você conseguiu avançar. Eu teria que avançar em 10 atividades. Eu avancei em duas. Essas duas atividades que eu consegui avançar, elas estão alinhadas com os meus objetivos? Elas estão alinhadas com o meu propósito? Esse é o fator fundamental de você observar. Se existe um alinhamento entre o que você conseguiu avançar e efetivamente o que você busca para a sua vida daqui a um tempo. E é exatamente observando este ponto que eu acabei de sinalizar que surge a pergunta: aonde você deseja estar daqui a um ano? Essa é a pergunta. Aonde você deseja estar daqui a um ano? Alguns falaram no serviço público, outros falaram exatamente em um tribunal, outros falaram numa repartição, exercendo uma função administrativa, outros falaram sendo policial, outros falaram sendo militar, outros falaram sendo auditor fiscal, analista tributário. Cada pessoa deseja estar em um lugar daqui a um ano. Só que o que você vai alcançar daqui a um ano começa hoje. Daqui a um ano você estará comemorando a sua macro conquista. Só que numa linha retrospectiva,
só que do futuro para o presente. Olha como é diferente, não é do presente para o passado. Eu quero que você volte lá do futuro de um ano e você venha efetivamente voltando. O que é que você precisa fazer para daqui a um ano, ou seja, em quais pontos dos estudos você precisa avançar para daqui a um ano você estar comemorando a sua aprovação? Essa é a pergunta. Então, além de comemorar o que você progrediu nessa semana, é fundamental que você estabeleça metas de avanço. Ou seja, o que que precisa para que você continue a comemorar as vitórias dessa semana e possa progredir um pouco mais? Eu tive uma análise inicial de perfil nesta semana e foi bem interessante. Eu não vou falar o nome dela porque ela não me autorizou, eu não perguntei a ela, achei até que ela me autorizaria, mas como eu não perguntei, eu não vou falar o nome dela. Eu vou usar um nome fictício. Então, eu perguntei para a Joana exatamente qual o primeiro pequeno passo que ela poderia dar nessa semana para poder avançar. E ela disse exatamente o seguinte: acordar às 5 da manhã para iniciar os estudos. Eu disse, perfeito, perfeito, mas efetivamente é fundamental que a gente cumpra esta meta que você está estabelecendo. Ela foi lá, tirou a fotografia já no escritório dela, ou seja, no cantinho de estudo dela, e me mandou a mensagem às 5 da manhã, já iniciando a jornada. Alan, mas isso é um progresso, isso é um pequeno progresso, isso é um hábito angular. E quando você começa a estabelecer esses hábitos de progresso na sua vida, você vai conseguir cada vez mais avançar. Isso se aplica a todas as áreas da vida, tá, gente? Mas nesse momento eu estou focando especificamente em produtividade estudantil, que é a minha especialidade como coach profissional. A minha especialidade é fazer com que você tenha uma maior qualidade de preparação. Então, quando eu trago esse cenário do mundo do coach para o cenário de concursos públicos, o que que é fundamental de você enxergar? Que você deve conseguir efetivamente pequenos progressos diários e, consequentemente, semanais, que é o que a gente está estabelecendo aqui como base da nossa produtividade, para que a gente consiga, daqui a um ano, estar onde você disse que almeja. Então, qual é? Eu contei essa história da Joana para que você possa efetivamente refletir dentro de você a pergunta que eu vou fazer agora. Qual é o 1% da sua jornada que você pode melhorar para a próxima semana? E aí existem várias possibilidades de respostas, do tipo, primeiro, eu vou cronometrar o meu tempo de estudo, ou seja, a hora que eu sentar eu vou anotar e a hora que eu efetivamente parar eu vou anotar, porque hoje eu não sei quanto tempo eu estudo. Isso é um avanço. A partir de agora eu vou efetivamente realizar pelo menos 5 questões extras ao final do meu estudo. Ou seja, aquelas que não estavam planejadas. E aí eu já estou trazendo um cenário daqueles coaches, por exemplo, que já tem um estudo um pouquinho mais avançado. E quem não tem, vai estabelecer, por exemplo, vou fazer 10 questões todo santo dia. Por exemplo, quando eu falo que você vai fazer 5 questões a mais todo santo dia, você vai lembrar que em um mês você vai ter feito 150 questões a mais, fora o que já estão nas suas metas. Em um ano, a gente vai multiplicar isso por 12, você vai fazer 1.800 questões a mais. Então, note que esses pequenos progressos, essa melhora do seu 1%, vai conduzir a um montante que vai permitir que o seu avanço ele seja acentuado dentro de um espaço de tempo. Só que o que é o comum? Que a gente diga assim, ó, eu só estarei satisfeito ou só estarei satisfeita o dia que eu conseguir a minha aprovação. E aí eu trago para você uma teoria de Harvard, que é o jeito Harvard de ser feliz. O normal, ou seja, o normal não, eu vou corrigir a palavra, o comum é que as pessoas, elas
Primeiro busquem o sucesso, para depois atingir a felicidade e aí passarem a ter gratidão. O jeito Harvard de ser feliz, ele traz exatamente a equação inversa. E primeiro você é feliz para você depois ter sucesso. É exatamente isso. Só que eu vou acrescentar um elemento dentro da metodologia do coach profissional, do coach levado a sério, que é desenvolvida exatamente pela atmosfera que eu faço parte, como coach criacional, é que primeiro você é grato ou grata. Então, comemore os avanços da sua semana. Quando eu falo em gratidão, certamente dentro de você permeia um sentimento bom. Quando você analisa assim, pense em três coisas do que você se sente grato ou grata nessa semana. Três coisas. Três pontos. Vamos fazer esse exercício agora aqui comigo? Pensou? Pensa a primeira. Qual foi a primeira razão que você se sente grata ou grato? Qual é a segunda? Pensou? É importante que você escreva nos comentários se sentir à vontade. Bem importante que você crie esse ambiente de fortalecimento. Pensou na segunda? Agora pensa na terceira. Pensou? Perfeito. O sentimento que permeia você nesse momento, qual é? É um sentimento bom ou é um sentimento ruim? Ah, eu estou chorando, professor. Esse choro é bom ou ruim? Representa o que para você? Como regra, o sentimento de gratidão, ele nos remete a algo que a gente se sente bem, que a gente se sente feliz por aquele ou por aqueles acontecimentos. E por o seu estado de espírito ele ter se modificado, naturalmente você vai conduzir seus estudos de uma forma muito melhor. Porque os estudos não estão sendo ali objeto apenas de algo ruim para você em termos de cobrança, tá? Em termos mesmo de você conseguir que você avançou como pessoa, como ser humano e principalmente como estudante. Então, a partir do momento que você comemora essa vitória, qual é a tendência natural? Que você se sentindo grato ou grata, você vai se sentir mais feliz. E por isso você vai produzir melhor. Então não esquece disso. Quando você cria uma atmosfera a seu redor que é positiva, você é um estudante melhor, você se torna um estudante melhor. E aí as suas ações estarão alinhadas com ser um estudante melhor. Então, primeiro você é, depois você faz, e aí você vai ter os resultados que você quer. Então não esquece disso. O que você vê, a forma que você vê o mundo, você cria a sua realidade. Então, se você vê os estudos como um martírio, se você não está nunca satisfeito ou satisfeita com o que aconteceu na sua semana, qual é a realidade que você está criando? Que os estudos apenas lhe sugam, que os estudos não trazem para você realização. Então, como é que você vai ser produtiva assim? Não vai. Então, a partir do momento que você vê os seus avanços, que você nota os seus avanços, você cria uma realidade que sim é possível atingir a aprovação. E, consequentemente, você se torna uma pessoa grata. Se você se torna uma pessoa grata, você é feliz e você vai produzir melhor. Então, você vai fazer, você vai ter novas ações para que você possa ter novamente esse sentimento bom. Só que com essas novas ações, com essas ações direcionadas, você vai passar a ter um impacto, vai passar a ter um resultado diferente. Então, primeiro você é, depois você faz, e por aí, e em virtude de tal você tem os resultados que você tanto quer. É exatamente assim que você vai se tornar, vai efetivamente conquistar um processo produtivo muito mais eficiente. E quando eu falo de produtividade, eu estou falando da qualidade da sua produção. Eu não estou falando ainda de número de acertos, isso é performance. Isso é um fator que vai com a construção, com o desenvolvimento dessa qualidade da sua produção. Perfeito? Se você hoje senta para estudar, mas de alguma forma não consegue enxergar esses pontos que eu abordei aqui, se você senta para estudar, mas você não consegue melhorar a qualidade da sua produção porque você não sabe o que produzir, você não sabe por onde começar. Você analisa vários materiais, vários editais, várias opiniões, várias vagas, mas não sabe qual é o caminho melhor a você percorrer.
Se você se sente ansioso ou ansiosa por isso, se você nutre um sentimento que não vai conseguir por conta desses fatores, é muito simples o que você precisa fazer. Você precisa atacar este ponto. Você precisa buscar solução para este ponto. E como é que você faz isso? Na descrição deste episódio consta o meu WhatsApp. É o 719-9381-1035. Você vai mandar uma mensagem solicitando o seguinte: vai perguntar assim, professor, como é que funciona a análise inicial de perfil estudantil? Esse é o primeiro passo para que você saia da angústia de não saber por qual caminho percorrer e ingressar no mundo dos estudantes de alta performance estudantil. Esse tipo de conteúdo, ele não pode ficar apenas com você. Então, nesse momento, clica no botão de compartilhar, vai lá no WhatsApp, independente se você está no Spotify ou no YouTube, vai lá no WhatsApp, compartilha este conteúdo com a pessoa, com uma pessoa, tá? Não é com 10, não é com 15, não é com 1.000, com uma pessoa. Você vai dizer para essa pessoa por que ela precisa ouvir este conteúdo, por que esse conteúdo impactou você. E não esquece de colocar aqui nos comentários as frases de impacto que marcaram você ao longo desse podcast. Um grande abraço, estamos juntos e até amanhã, e preterivelmente às 6h06 da manhã, com o episódio de número 79. Um grande abraço, estamos juntos. Uma sua aprovação. Valeu!